Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, que tem hoje um convidado muito especial. É Conrado Adolfo, ele é especialista em marketing digital, é também palestrante, consultor publicitário e diretor de uma empresa importante no país, a Publi Web. Comigo para essa entrevista, Ranulfo Borges, colega jornalista do Diário da Manhã, ele é o editor do DM TV, que é uma experiência pioneira no nosso jornalismo. O Caio Jacobson, um grande companheiro, ele é do portal da agência de notícias da Assembleia Legislativa. Nubia Simão, colega aqui da casa, da TBC, e é também economista e especialista em gestão pública. E o Danin Júnior, que é jornalista do Jornal Opção, mas um grande entendido também em tecnologia de informação. Conrado, eu vejo aqui, é até difícil falar do seu currículo, porque ele é tão vasto, né? Você, pelo que eu estou lendo aqui, você estudou no ITA, escolas referenciadas como ITA, Unicamp e IBTA, estudou filosofia, matemática, comunicação, engenharia, física, química, música e artes plásticas. E é hoje uma referência brasileira para o mundo no campo aí do marketing digital. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e como foi que você chegou a ter essa definição para ser um profissional tão importante e tão requisitado no país todo. Boa noite. Boa noite. É engraçado quando a gente pensa na nossa própria história, porque se a gente tivesse que imaginar o que seria lá no passado, você nunca conseguiria imaginar, porque a vida toma muitos caminhos diferentes. Quando eu escolhi fazer engenharia, foi simplesmente porque na minha família ou você é engenheiro, ou é médico, ou é advogado. E advogado e médico não queria ser, então eu acabei sendo engenheiro. E perguntei para minha mãe qual é a escola de engenharia boa que tem no país. Ela falou, é o ITA. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o ITA então. Quer dizer, você tem muito pouca informação, você é muito jovem, a sua cabeça não está completamente formada ainda, você acaba fazendo escolhas que não é exatamente aquilo que você vai fazer, o que você queria fazer de fato. E aí fui para o ITA, uma tremenda escola, fiz engenharia aeronáutica, não me encontrei ali, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Acabei dando muita aula em cursinho, dei aula no ângulo e, no final das contas, acabei caindo para matemática, dando aula de matemática, acabei caindo para química, para física. Fiz um pouco de filosofia também, porque eu comecei a olhar para essa coisa da pessoa, de gente, entender o pensamento humano, entender como que as pessoas se relacionam e qual o impacto da tecnologia ou de fenômenos sociais na vida delas. Gostei muito de filosofia por causa disso, a coisa do pensamento. E descobri que o que eu queria de fato era marketing, porque marketing lida muito com gente, mas quando eu descobri marketing na internet, eu descobri algo que não só lidava com gente, como lidava com tecnologia também. E aí eu achei o que eu queria, que era fazer marketing, lidar com pessoas e lidar também com tecnologia ao mesmo tempo. E aí no final acabei escolhendo a internet para ser minha condutora. Agora é mais ou menos, o marketing digital é mais ou menos uma atividade nova, vamos dizer assim, no país. Completamente nova. Você chega a ser quase que um pioneiro no encontro de tantos caminhos dentro do marketing? Sou bastante pioneiro, sim, porque eu comecei a pensar em marketing na internet em 2000, 2002. Ou seja, um pouco depois da bolha, a famosa e famigerada bolha da internet, ninguém queria investir em internet, o mercado ficou muito rarefeito e eu sempre acreditando, porque a internet é um fenômeno social. Conrado. Opa. Qual é a diferença desse marketing, para o nosso telespectador entender, qual a diferença desse marketing para aquele do Philip Kotler? É aquele marketing na internet ou tem uma diferença? Vamos separar a questão do conceito e a questão da ferramenta. Quer dizer, quando você tem um conceito de suprir necessidades e desejos do teu público, entender o que o teu público-alvo quer, isso é um conceito e a partir daí, dependendo da época que você está, você vai usar uma determinada ferramenta ou não. Só que qual é o grande problema? É que, ao longo dos últimos 50 anos, as ferramentas utilizadas foram outdoor, revista, rádio, jornal, TV, e elas não são mais somente essas ferramentas. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que é a interatividade, que vem através da internet, que vem através de celular, que vai vir através de TV digital. Então, separar o conceito da ferramenta é muito importante para essa pergunta, porque o conceito é o mesmo. Que é o conceito de mercado, é o conceito de gente.
Não é o conceito de tecnologia ou como você vai usar um outdoor ou como você vai usar a internet como mídia. Porque a internet não é uma mídia, a internet é um ambiente. A internet é um ambiente onde você tem informação, entretenimento, comunicação, faz compras e a partir do momento que você entende qual é o conceito, que é de fato suprir necessidades e desejos do teu mercado, relações de troca, aí você utiliza a internet, o ambiente da internet, como alguma coisa diferente do que foi pregado nos últimos 50 anos. Mas Kotler continua muito atual, o conceito, não as ferramentas. Conrado, você falou aí no ambiente da internet, ele sendo usado aí das diversas formas. Tem o comércio feito na internet. A internet é uma alavanca para incrementar a circulação do dinheiro. No Brasil, por exemplo, isso na América e na Europa é usado, é uma questão segura. No Brasil ainda há uma certa restrição, uma certa desconfiança, uma insegurança em relação a esse mercado. Como é que está isso no Brasil? E em Goiás, se você teria também alguma avaliação para nós aqui? Em Goiás, especificamente, eu não tenho, mas é bastante fácil você conseguir através do próprio Google. Só respondendo essa última parte da sua pergunta, o Google hoje, ele tem o que a gente chama de depósito de intenções. Tudo que as pessoas digitam no Brasil e no mundo, pesquisando, quer dizer, aquilo que elas estão procurando. Tudo isso entra nos bancos de dados do Google e o Google sabe o que a gente chama de espírito do nosso tempo, né? Que ele tem até um nome, que é Zeitgeist, é um nome em alemão para isso. E com isso daí, você consegue descobrir, tanto nacionalmente, globalmente, em algum país, ou em alguma cidade, por exemplo, numa cidade ou estado, por exemplo, em Goiânia, ou em Goiás, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, você consegue saber o que as pessoas estão procurando nessa região. E aí você descobre qual a força que tem essa questão da busca ligada ao comércio eletrônico. Quer dizer, você busca por determinadas palavras e você vê o reflexo disso no próprio mercado. Então isso é uma coisa. A questão do brasileiro, em termos de internet, pelo contrário, não está devagar no Brasil. Porque o brasileiro, culturalmente, ele é um povo que é adepto a novidades. Ele é muito adepto a novidades. Sai um celular novo, ele quer comprar. O iPhone nem tinha chegado no Brasil, já tinha um monte de gente com o iPhone desbloqueado aqui. Então a internet, ela veio com uma resposta ao brasileiro, não só ao brasileiro, mas no mundo inteiro. As pessoas queriam participar do processo produtivo, as pessoas queriam participar da própria divulgação, da comunicação, ter mais credibilidade na comunicação que se faz com ela, não só a empresa falando bem dela mesma na propaganda de TV. Não, mas ela queria que outra pessoa falasse bem daquela empresa porque ela confia no semelhante dela, que é a propaganda lateral, e não a empresa falando para ela. A internet veio com uma resposta para isso. A internet veio falar assim, olha, agora vocês podem ter um diálogo entre mais de 1 bilhão de pessoas, como é o número que a gente tem hoje já de internautas, uma estatística. E o primeiro ponto o brasileiro é o early adopter. O brasileiro, ele é um adotante de novas tecnologias, de novidades. Então, no Brasil, pelos problemas sociais que a gente tem, pela maneira como é encarada a tecnologia pelo governo. As diferenças, você diz, né? As diferenças e os problemas causados pelas assimetrias. E você vê o brasileiro, é o povo que mais navega na internet em todo o mundo em número de horas, passa de 23 horas. Você vê classe C com quase 40% da internet, entrando violentamente na rede. Você vê lan house e centros comunitários, todo mundo acessando a internet. Redes sociais como Orkut sendo o site mais visitado do país. Você tem no Brasil 9 milhões de consumidores, 41 milhões de internautas. Pelo tempo que a internet está no Brasil e pelas próprias características sociais do país, o Brasil está muito bem. Ele é o 6º país no mundo em termos de número de usuários. Pede para Em termos de comércio, que a insegurança que eu tinha me referido era em relação ao comércio. Por causa dos vírus, dos hackers, o Brasil também é um país que se destaca como Sim, se destaca. Os hackers aí, pirateando aí no mundo inteiro. Pensa o seguinte, que a gente, com comércio eletrônico, existe o medo na realidade vão clonar meu cartão, não vão entregar, mas esse medo está sendo vencido muito rapidamente quando você pensa que o comércio eletrônico no Brasil cresce a taxa de 50%. Nem banco consegue isso.